E no Sempre UFG de hoje, vamos conhecer a história do professor Vladimir Camargos. Ele se formou em Direito na UFG e atualmente é professor na Unidade. Ele se descreve como um homem branco com cabelos e olhos pretos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Isabela. Um prazer estar de volta aqui. Que maravilha recebê-lo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a sua história. O senhor se formou aqui na UFG, fez mestrado e agora é professor. Conta pra gente, como o senhor conheceu a UFG? Eu estou completando 33 anos de vínculo ininterrupto com a Universidade Federal de Goiás agora, Isabela. Então, iniciei como estudante da Faculdade de Direito lá em 1992, ainda menor de idade, tinha 17 anos, um mundo totalmente novo, né? Universidade pública, professores desconhecidos para mim, e logo fui me envolvendo com a vida acadêmica. E à época, o que me chamou mais atenção foi justamente o centro acadêmico, aquela vida em torno do movimento estudantil, as atividades que eram feitas ali, e eu fui aquilo que nós chamamos de um jovem da geração cara pintada, que foi o movimento do Fora Collor, que agitava muito aqui a universidade. Então eu ingressei como diretor do CACHIM, que é o Centro Acadêmico 11 de Maio, já em 92, como estudante da Faculdade de Direito, e começamos a participar pelo CACHIM, pelo DCE, das passeatas, pelo movimento pelo impeachment do presidente Collor naquela época, em 92, e ao final de 92 fui eleito vice-presidente do DCE. Então, ao mesmo tempo que eu era um estudante aplicado da Faculdade de Direito, eu fui trabalhando como um militante, não é, do movimento estudantil. E cheguei até a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Nesse período eu tive que trancar matrícula aqui na universidade, fui para São Paulo, e antes disso tinha sido presidente aqui em Goiás da UEE, que é a União Estadual dos Estudantes de Goiás, e a partir de 95 São Paulo, na UNE. E como secretário de Relações Internacionais, cumpri missões defendendo os interesses dos estudantes, representando os estudantes brasileiros em 12 países na época. Então ainda tive essa participação na área internacional do movimento estudantil. Fui no Congresso da União Internacional de Estudantes na Líbia, fui membro da Organização Continental de Estudantes, que tem sede em Cuba, então fui muitas vezes para Havana, tudo isso como estudante do UFG. Foi uma história aí bem agitada, né, no seu período de estudante. E, professor, como é para o senhor, assim, durante seu momento como estudante, o senhor estar na UNE, defendendo os direitos dos estudantes, né, a educação, e agora voltar para a universidade como professor, em uma universidade pública? Acho que é muito interessante isso que você está me perguntando, porque eu noto que aquela luta não foi em vão. Se nós temos hoje uma universidade pública, uma universidade que é gratuita, que tem uma ótima qualidade, uma das melhores universidades do Brasil, é claro que essa luta dos estudantes fez parte deste processo de conquistas e resistência. Em 92, a pauta era contra a privatização das universidades federais. Havia uma proposta que circulava, não é, no Congresso Nacional para que as universidades federais deixassem de ser públicas. E foi um movimento gigante contra isso. Nós temos hoje a UFG e tantas outras universidades públicas. Essa luta dos estudantes, com certeza, ajudou nessa resistência e nas conquistas que nós tivemos também. A UFG marcou a vida do senhor, né? E agora o senhor pode influenciar os estudantes a talvez continuar essa luta pela defesa da educação? Na verdade, acho que sou mais influenciado por eles hoje em dia. Aprendo também muito com eles, né? São gerações muito diferentes das que eu trabalhei anteriormente, mas ao mesmo tempo a gente tem muita identidade. A diferença de idade é grande, é claro, mas meus alunos, minhas alunas, trabalham comigo numa relação, vamos dizer, também de amizade. Eu dedico muito ao direito e ao esporte, a minha área de pesquisa, direitos humanos e esporte, né? Sou membro do programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos humanos aqui do UFG, e na Faculdade de Direito eu tenho a disciplina de Direito Desportivo. Já há alguns anos sou o primeiro e único professor dessa área aqui na UFG, e como é um núcleo livre, eu recebo alunos e alunas de todos os cursos, inclusive os doutores da bola, pessoas que fazem jornalismo, rádio e TV, relações públicas, área de saúde, até engenharia. Então já são assim, centenas, né, com certeza, de pessoas que fizeram direito esportivo comigo e que às vezes me encontram na rua, em alguma situação de trabalho, e falam: professor, eu fiz esse direito esportivo com o senhor, me formei em engenharia. Eu falei: poxa, que legal, né? Ainda tem essa memória. Inclusive, eu tenho colegas que fizeram a disciplina, já recebi os relatos de como foi essa experiência. E professor, como começou essa ligação com o esporte?
Olha, eu não era da área do esporte. Aqui na UFG, o único envolvimento que eu tive com esporte é porque a educação física era obrigatória para os calouros na época que eu ingressei. Então vinha aqui para o campus, a gente não chamava de Samambaia, falava campus, né? Vinha para o campus no ônibus Campinas Campus para fazer natação aqui na educação física. Mas não me envolvi com atlética, eu nunca fui um atleta. Porém, em 2007, eu tive um convite do então secretário executivo do Ministério do Esporte, Orlando Silva, que veio a ser depois ministro do Esporte, hoje é deputado federal, para ir para o Ministério do Esporte assumir a chefia da consultoria jurídica daquela pasta. E aí a paixão foi imediata. Então, mesmo não sendo um atleta, hoje eu sou, vamos dizer assim, um atleta das letras jurídicas no esporte. A ligação começou lá atrás, então. Começou lá atrás. Para a gente finalizar a entrevista, uma pergunta. Defina a UFG em uma palavra. Minha casa. Por quê? Eu tenho a minha vida vinculada ao UFG. Eu tenho mais tempo de UFG do que fora da UFG. Eu entrei aqui com 17 anos. Minha esposa eu conheci aqui na UFG. Minha filha estuda na UFG, começou a fazer Direito na cidade de Goiás. Então, nossa vida é muito vinculada à Universidade Federal de Goiás e eu tenho uma verdadeira paixão por isso aqui e quero continuar sempre lutando por sua permanência como uma universidade de excelência. Muito obrigada, professor. Que história linda de ligação aqui com a nossa Universidade Federal de Goiás. Queria agradecer a sua presença no nosso programa de hoje, deixar aqui o convite para uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado.